Vamos lá? Seguindo. Pois é, como eu disse a vocês, ficou bacana o fim do bloco, não foi? O que são atos de improbidade? A Lei 8429 define quais são os atos de improbidade em 3 hipóteses, tá? Divide em 3 grupos de atos de improbidade, na verdade. São 3 artigos que eu considero talvez os mais importantes da lei. Os artigos 9, 10 e 11 da Lei 8429 definem quais são os atos de improbidade. E a lei diz assim: são atos de improbidade aqueles que geram enriquecimento ilícito do agente em detrimento da função pública. Também são atos de improbidade os atos que causam dano ao erário. E são atos de improbidade os atos que atentam contra princípios da administração. Então, nós temos os atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito do agente em detrimento da função pública. O sujeito enriquece ilicitamente em detrimento do interesse da coletividade. Nós temos os atos de improbidade que causam prejuízo, dano patrimonial ao erário. E nós temos os atos de improbidade que atentam contra princípios. Isso é uma gradação, tá? A gente está saindo do ato mais grave, que é aquele que gera enriquecimento ilícito, para o ato menos grave, que é aquele que atenta contra princípios. Passando pelo dano ao erário, que é um ato médio, tá? Então, a gente tem o ato mais grave, o médio e o menos grave, certo? Seguinte. Quando você dá uma lida nesses 3 artigos, a primeira coisa que você consegue enxergar é que a configuração do ato de improbidade independe do efetivo dano ao erário. Exatamente. Eu estou lhe dizendo que, independentemente do dano causado ao erário, estará configurado o ato de improbidade. Quando eu falo que independe do dano efetivo ao erário, leia-se, não precisa haver dano patrimonial, porque dano há, dano à moralidade, né? Quando eu digo não precisa haver dano efetivo ao erário, eu estou lhe dizendo que não precisa haver dano patrimonial. Ainda que não haja dano patrimonial ao erário público, a simples violação a um princípio, se é que isso é simples, já configura um ato de improbidade. Então, a conduta de um agente ou um particular violando um princípio aplicável à administração pública já configura um ato de improbidade. Não precisa haver dano efetivo ao erário, dano patrimonial, né? A violação a princípios são configurações de atos de improbidade por si só. É isso que eu preciso que você entenda. A lei, ela traz uma disposição que é decoreba. De vez em quando é cobrada em prova de vocês, decoreba mesmo. A lei diz assim: a configuração do ato de improbidade independe do efetivo dano ao erário e independe da rejeição de contas pelo Tribunal de Contas. Isso não é decoreba, isso é muito claro. Não precisa haver dano efetivo e não precisa haver rejeição de contas pelo Tribunal de Contas. Então, mesmo que as contas sejam aprovadas, mesmo que não haja um dano patrimonial efetivo ao erário, estará configurado o ato de improbidade pela simples violação ao princípio, né? A violação ao princípio por si só já configura um ato de improbidade. É por isso, pessoal, que eu disse a vocês que a violação à moralidade, ela é um ato de improbidade por si só. Mas daqui a pouquinho a gente vai ver que nem todo ato de improbidade viola a moralidade. Mas de antemão, você já sabe que a configuração do ato de improbidade independe da rejeição de contas pelo Tribunal de Contas ou do efetivo dano. Mesmo que não haja dano, mesmo que as contas tenham sido aprovadas pelo Tribunal de Contas, pode-se configurar o ato de improbidade, tá? Cada um desses incisos estabelece um rol, cada um desses artigos estabelece um rol de incisos, que são meros exemplos, tá? Então, os atos de improbidade estão postos aqui em um rol meramente exemplificativo. A lei diz assim: são atos de improbidade aqueles que geram enriquecimento ilícito, tais como, aí vem um rol. Aqueles que causam dano ao erário, e aí mais um rol, né? E assim por diante. Esses incisos, eles são exemplos de atos de improbidade. Se o ato de improbidade gera enriquecimento ilícito do agente em detrimento da função pública, ele já é um ato de improbidade, ainda que não esteja em um dos incisos do artigo 9º. A mesma coisa no 10º, no 11º, são exemplos, né? Em provas objetivas costumam cair bem esses exemplos mesmo, decoreba de lei, né? Numa prova subjetiva eles não vão te perguntar essas besteiras, eles vão aprofundar um pouquinho mais. E aí o que acontece? Se você fizer uma leitura da lei agora, você vai ler o seguinte:
São atos de improbidade os atos que geram enriquecimento ilícito do agente. São atos de improbidade os atos dolosos ou culposos que causem dano ao erário. E são atos de improbidade os atos que atentam contra princípios da administração. Ou seja, o artigo 10º expressamente fala atos dolosos ou culposos. O artigo 9º e o 11º não falam nada. Não falam nada. No início, a doutrina fazia uma interpretação que ela entendia ampliativa. Ela dizia o quê? Claro, mesmo não estando expresso nem no artigo 9º, nem no 11º, a configuração do ato de improbidade depende da demonstração de dolo e culpa. Não existe responsabilidade objetiva de agentes, né? A responsabilidade objetiva do Estado. Então, o agente público responde subjetivamente. Trata-se de uma responsabilidade subjetiva desse agente público e, portanto, o dolo ou a culpa vão ser necessários mesmo nos atos que não causem dano ao erário diretamente. Desde 2010, o STJ começou a fazer uma nova interpretação desses artigos e disse, sabe o quê? Não se pode presumir a modalidade culposa. Fazendo uma interpretação sistemática desse artigo, se é que a gente pode chamar assim, começou-se a definir o seguinte: quando a lei de improbidade quis admitir as sanções a título de dolo e culpa, ela o fez expressamente. Nas hipóteses em que a lei não disse nada, é porque ela só admite a sanção de improbidade a título de dolo. A ideia é muito simples, tá? Para que se configure um ato de improbidade a título de culpa, isso tem que estar expresso na lei. Então, os atos de improbidade que causam dano ao erário, esses podem ser punidos a título de dolo ou culpa, porque a lei expressamente regulamenta isso. Os outros, aqueles que atentam contra princípios ou aqueles que geram enriquecimento ilícito do agente, esses só podem ser punidos a título de dolo. Então a expressão que o STJ usa é má-fé. A necessidade da demonstração da má-fé do agente público para que se configure um ato de improbidade fora do artigo 10. Tá? O artigo 10 expressamente fala dolosos ou culposos, mas os outros atos de improbidade, eles dependem necessariamente da demonstração de dolo para que eles estejam configurados. Tá? Olha o exemplo que a gente pode dar agora. Imagine que um agente público agindo de forma negligente, não com má fé, não violando a moralidade, agindo de forma moral, mas ele negligente, né? Ou imperito, tá? De forma negligente, ele causou um dano ao erário. E aí eu te pergunto, se ele negligentemente, né, por atuação desidiosa, coitado, ele não estava atuando com má fé, mas de forma desidiosa ele causou um dano ao erário, houve ato de improbidade? Houve. E houve violação ao princípio da moralidade? Não. Porque a violação ao princípio da moralidade, ela dependeria da demonstração de que esse agente público, ele agiu com má fé, querendo causar um dano ao erário, né? Querendo causar um prejuízo. E isso não é o caso. Ele não atuou querendo causar um prejuízo, nem um dano ao erário, ele não agiu com má fé. Por isso, pessoal, não está configurada a violação à moralidade, mas está configurado o ato de improbidade. É aquilo que eu conversei com vocês. A Lei 8429, quando trata de improbidade administrativa, ela é muito mais ampla do que a violação à moralidade. A violação à moralidade é uma das espécies de ato de improbidade, mas ela não exaure as hipóteses de improbidade como um todo, tá? A violação à moralidade é apenas uma das espécies de ato de improbidade. Mesmo que ele atue de forma honesta, de boa fé, mas por culpa, né, por desídia, por descuido, ele tenha praticado um ato que cause dano ao erário, a configuração do ato de improbidade está demonstrada. Tá bom? Maravilha. Porque no caso de dano ao erário é possível por dolo ou culpa. Nas outras hipóteses, necessariamente é indispensável o dolo, a má-fé do agente. Eu acho muito complicada essa interpretação do STJ. Pessoal, sinceramente, o meu entendimento é que o STJ tem que interpretar de forma a facilitar o combate à corrupção. E o que a gente vem assistindo é uma interpretação de forma a dificultar o combate à corrupção. Infelizmente, as decisões jurisprudenciais, a maioria das decisões jurisprudenciais, ela vem tentando dificultar o combate à corrupção e não facilitá-lo.
tá? A ideia aqui não é de ajudar no combate à corrupção, mas muito, muito mais de dificultar. E a corrupção é cara. Pessoal, é muito caro um país corrupto. A gente sustenta a corrupção com uma carga tributária muito alta, porque ela é muito cara. Né? Então, quando a gente fala, paga muito tributo porque tem que sustentar a corrupção. A corrupção é uma coisa cara. No outro dia eu estava conversando com uma pessoa, alguém disse, porque não está fácil para ninguém, disse que a rainha da Inglaterra tem que economizar. Olha que tristeza, né? Aí ela gastou 130 milhões de euros, sei lá, no ano passado, e aí mandaram a rainha da Inglaterra economizar. Você diz, claro, mas não, ela é a rainha da Inglaterra. Pelo amor de Deus, alguém, quando a pessoa faz alguma coisa, diz assim, você está pensando que é a rainha da Inglaterra? Ela é, né? Ela é a única que é mesmo. Então como é que tem que economizar? O mundo está acabando. No momento que manda a rainha da Inglaterra economizar, o mundo está acabando. Não importa. O que eu estou lhe dizendo é, na discussão, porque isso não tem nada a ver com isso, mas era assim, tem a ver com isso. Porque quando eu estava discutindo, alguém falou assim, é impressionante como a Inglaterra suporta sustentar uma corte real. Ou seja, a Inglaterra paga o custo de uma corte real. Isso é um rombo de previdência na corrupção no Brasil. O Brasil sustenta muito mais corruptos do que a Inglaterra sustenta a corte real. Pelo menos ela tem o glamour, ou ela faz isso porque ela quer, né? Nós brasileiros sustentamos uma corrupção que é muito pior do que a corte real inteira, né, da Inglaterra. Na verdade, a gente tem esse problema, tá? Mas tudo bem, estou só desabafando. Vamos voltar para cá. A configuração do ato de improbidade, ela enseja a aplicação de um rol de sanções regulamentados no artigo 12, que a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Não é bem daqui a pouquinho mesmo. É porque antes de chegar lá, eu queria que você soubesse o seguinte. A lei de improbidade define um rol para cada ato. Tá? Então, sanções mais graves, no caso de enriquecimento ilícito, médias, no caso de dano ao erário, e mais leves, no caso de atentar contra princípios. Claro, a aplicação do princípio da proporcionalidade. Se num único ato, o agente público ao mesmo tempo gera enriquecimento ilícito, causa dano ao erário e atenta contra princípios, o que é muito comum, né? É muito comum que o ato que gera enriquecimento ilícito cause dano ao erário e ao mesmo tempo esteja violando algum princípio aplicável à administração. Nesses casos, a infração mais grave absorve as mais leves. Se for um único ato, se inserindo em mais de uma hipótese, ele sempre vai sofrer as sanções referentes à infração mais grave. Tá? Então, ele sofre as sanções referentes à infração mais grave quando, num único ato, ele se encaixa em mais de uma hipótese de improbidade. Aí, ele vai sofrer as sanções referentes à infração mais grave somente. Tá bom? A infração mais grave absorve as mais leves, e aí serão aplicadas a ele as sanções referentes, nesse caso, por exemplo, ao enriquecimento ilícito, que são sanções mais graves do que as outras. Ele não pode combinar as sanções referentes a cada uma das infrações, tá bom? Mesmo porque, pessoal, a gente vai ver daqui a pouquinho, daqui a um minuto o artigo 12, mas eu já de antemão lhe adianto uma coisa. As sanções são as mesmas. O que acontece é que elas ficam mais intensas ou menos intensas de acordo com a gravidade da infração praticada. E como eu falei a vocês, é a aplicação do princípio da proporcionalidade. Vou explicar, sem anotar ainda. No caso de ato de improbidade, a lei prevê, inclusive o próprio texto constitucional já previa, a lei repete, né, regulamentando o texto constitucional, diz que haverá suspensão dos direitos políticos. Não anote, a gente já vai anotar as sanções todas. Mas a lei fala em suspensão dos direitos políticos. E aí ela diz assim, ó, se o ato de improbidade gera enriquecimento ilícito, né, aquele mais grave, suspendem os direitos políticos de 8 a 10 anos. Se for um ato que cause dano ao erário, mais leve um pouquinho, suspendem os direitos políticos de 5 a 8. E se for um ato que atente contra princípios, suspende os direitos políticos de 3 a 5 anos. Ou seja, a sanção é a mesma, suspensão dos direitos políticos. Ela fica mais intensa ou menos intensa de acordo com a gravidade da infração. Então, se você decorar as 6 sanções base, todas as outras são as mesmas, que vão ficando mais intensas ou menos, mas são as mesmas sanções. É por isso que a gente vai fazer uma tabelinha, tá bom? Mesmo você que acha que está bombando nos estudos e que não precisa de tabelinha, vai fazer. Por quê? Primeiro, porque vai te ajudar no decoreba. Segundo, porque a gente vai fazer algumas observações aí decorrentes de algumas decisões jurisprudenciais recentes, bem importantes nessa tabelinha, tá bom? Então, todo mundo vai fazer comigo uma tabelinha assim, depois eu dou pausa para você copiar.
Essa tabelinha é assim, ó. Faz um retângulo e divide em 3. Coloca artigo 9º, que são os atos de improbidade que causam dano ao erário. Artigo 10º, que são os atos de improbidade, nono é o que gera enriquecimento ilícito. 10º, que são os que causam dano ao erário. E artigo 11º, que são os atos que atentam contra princípios. Para cada um, eu preciso de 3, 4, 5, 6. 6 espaços, tá? Pessoal, a princípio, o preenchimento básico da tabelinha são com as sanções do artigo 12. Então, a tabelinha é basicamente o artigo 12 colocado aqui, porque a memória de vocês é mais visual, né? A memória de vocês é uma miséria. E, além disso, ela é muito mais visual do que se você ler só o texto da lei. Então, eu facilito a visualização. E, além de eu facilitar a visualização, eu facilito porque eu vou aproveitar aqui para fazer algumas observações. Tá? Então, você vai fazer comigo algumas observações, decisões jurisprudenciais que, a meu ver, são muito relevantes de serem encaixadas aqui para uma prova um pouquinho mais aprofundada. Tá? Então, a gente vai usar a tabelinha para provas mais simples e aprofundadas ao mesmo tempo. Vamos lá? Então, os atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito ensejam perda da função. Aqui eu tenho 2 observações a fazer. Comece com a observação número 1. Põe essa observação 1 e aí ponha essa observação 1 em qualquer lugar do seu caderno para a gente começar a trabalhar em cima dela. O que diz essa observação 1? Pessoal, aqui a gente está diante de um julgado do STJ que definiu o seguinte: as sanções de improbidade, a perda da função, ela incide sobre a função que o sujeito esteja exercendo no momento da aplicação da pena. Isso. Não é a função que ele se valeu para praticar o ato de improbidade, não. É a função que ele esteja exercendo no momento da aplicação da penalidade. Eu vou lhe explicar. O sujeito era prefeito. Ele era prefeito de um determinado município. Ele era auditor fiscal da Receita Federal, servidor público da União, aprovado em concurso público, detentor de cargo efetivo, estável, auditor da Receita Federal. Foi eleito para o mandato eletivo de prefeito. Agora sim. E aí ele se tornou prefeito, se afasta, né, do cargo efetivo. A gente sabe que quando ele é eleito prefeito, ele tem que se afastar do cargo efetivo. Artigo 38 da Constituição Federal determina que ele se afasta, mesmo que ele opte pela remuneração. Ele pode se afastar optando por qualquer uma das 2 remunerações, mas o que importa é, ele se afastou do cargo de auditor para exercer a função de prefeito. Sabe o que aconteceu? Praticou um ato de improbidade. A administração pública descobriu o fato, né, que ensejou o ato de improbidade ao término do mandato. Propôs a ação de improbidade, a gente vai ver que não prescreveu, porque a gente vai depois aprender que a prescrição mesmo só começa a incidir do término do mandato, mas não importa, por enquanto não. Propôs a ação de improbidade e ao final dessa ação de improbidade determinou a aplicação de perda da função. Como ele já não era mais prefeito, ele perderia a função de auditor da Receita Federal. O que é que ele disse? Não pode. Não me pode aplicar uma pena de perda da função de auditor da Receita Federal, porque eu pratiquei o ato de improbidade me valendo da função de prefeito. Não tem nada a ver com a função de auditor. Eu sempre fui exemplar na atividade de auditor, então como eu não pratiquei nenhum ato de improbidade na função de auditor, eu não posso perder a função de auditor. E o que é que o STJ disse? Nem pensar. Você perde o cargo que você esteja exercendo no momento da aplicação da pena. Pouco me importa qual foi o cargo que você se valeu para praticar o ato de improbidade, porque assim seria fácil, né? Ele dificilmente perderia o cargo sempre, porque quando ele está praticando o ato lá enquanto prefeito, ele esconde a porcaria que ele fez. Quando ele sair do mandato, já não pode mais perder a função. Não faz sentido. Ou então pratica um ato de improbidade numa carreira, é aprovado em outro concurso, não pode perder a função? Isso não existe, tá? Cuidado para a gente não confundir 2 coisas diferentes. A primeira coisa é essa que você acabou de notar. Ele perde a função que ele esteja exercendo no momento da aplicação da pena, quando isso for uma perda da função como sanção pela prática do ato de improbidade. O que acontece? Existem situações diferentes. Existem situações
E isso foi um julgado do STJ do ano passado, e é por isso que você pode confundir, eu vou lhe explicar, em que a sanção penal, se o sujeito comete um crime contra a administração, e ele é punido penalmente com reclusão ou detenção, existe uma regulamentação no Código Penal, que a sanção criminal, ela tem uma perda do cargo como função acessória à pena. Preste atenção que nesse caso, a perda do cargo não é sanção. A perda do cargo é a acessoriedade da sanção criminal. A pena é a detenção, é a reclusão. A perda do cargo, ela é acessória. Ela é uma decorrência acessória da pena criminal aplicada a ele. Nesses casos, como a perda do cargo, ela é somente uma acessoriedade da pena criminal, ele só pode perder o cargo que ele se valeu para cometer o crime. Pessoal, eu vou repetir, porque é muito tênue a diferença. Quando ele pratica um ato de improbidade, e na esfera civil, né, pela ação de improbidade, ele é punido com perda da função, a perda da função é uma pena. Logo, ele vai ter como pena a perda da função, e ele vai perder a função que ele esteja exercendo no momento da aplicação da pena. Pouco me importa qual é a função que ele se valeu para praticar o ato de improbidade. O que importa é a função que ele está exercendo naquele momento em que a pena vai ser aplicada. Segunda hipótese, o sujeito cometeu um crime contra a administração. Foi punido com reclusão ou detenção, sei lá, acima de 1 ano, acima de 4 anos. E aí, como acessoriedade da pena criminal, ele perde a função. Nesses casos, o STJ entende que como a perda da função não é uma sanção, é uma acessoriedade da sanção penal, ele só pode perder a função que ele se valeu para praticar o crime. Se ele não estiver mais naquela função, que ele se valeu para praticar o crime, ele não pode perder a função como acessoriedade da sanção criminal. Ok? Maravilha. Além da perda da função, eu tenho uma observação número 2 aqui na perda da função. Esse é um julgado do STJ que é um julgado meio complicado. Não acredito que as provas perguntem de vocês isso. A meu ver, o julgado é absurdo, mas é uma opinião minha e eu quero que você saiba. Nem é tão recente assim, em 2010, mais ou menos, o STJ proferiu uma decisão dizendo, sabe o quê? Se o sujeito já foi aposentado, ele praticou o ato de improbidade, a administração só descobriu o fato depois da aposentadoria dele, não tem mais como ensejar a perda da função. Concorda comigo? Mas aí o STJ diz que existe um princípio aplicável, que chama de princípio da adequação punitiva. Você deve adequar a penalidade às situações peculiares, pessoais do sujeito que está sendo punido. Nesse caso, em observância a esse princípio da adequação punitiva, se o sujeito que sofreria a pena de perda da função se aposentou, essa penalidade é convertida em cassação de aposentadoria. Então, a perda da função, que é a pena prevista em lei, em virtude do princípio da adequação punitiva, ela pode ser convertida em pena de cassação de aposentadoria, se por acaso o sujeito tiver aposentado antes de sofrer a pena de perda da função, tá? Eu acho complicado isso, porque querendo ou não, na minha opinião, é como se fosse aplicação de penalidade sem regulamentação legal. A meu ver, cassar a aposentadoria do servidor público sem previsão na 8429 é ilícito, né? Você estaria aplicando uma pena não regulamentada em lei. A pretexto de interpretar, você estaria aplicando uma pena não determinada em lei. Não concordo com isso, mas eu quero que você saiba que é o entendimento do STJ, tá? Além da perda da função, a lei prevê a perda de bens. Perda da função, perda dos bens acrescidos ilicitamente e ressarcimento ao erário. O ressarcimento ao erário, ele nem é penalidade, na verdade. O ressarcimento é a devolução dos prejuízos causados, né? Inclusive, o ressarcimento ao erário é indisponível. O juiz, a gente vai ver daqui a pouquinho, ele não é obrigado a aplicar todas as sanções, mas o ressarcimento ao erário, caso tenha havido dano ao erário, esse não pode deixar de ser aplicado, né? Porque ele não é uma penalidade.
Ele é uma garantia de que o dinheiro público não pode ser perdido nessa situação. Ele é uma garantia de que aconteça o que acontecer, se resguarda o dinheiro público, né? Se resguarda o interesse público patrimonial. Então, nesse caso, que nem é o interesse público primário, é o secundário, né? Mas é o interesse público. E aí, nesse caso, o ressarcimento ao erário é a devolução por todos os prejuízos causados ao erário público. Não é penalidade. A gente pode colocar como consequência do ato de improbidade, né? O ideal seria a gente chamar de consequência, mas está aqui no rol de penalidades do artigo 12 da 8429 e também, pessoal, estaria no rol de penalidades do 37, parágrafo 4º, tá? Então a gente vai incluir sim como consequência uma pena amplamente considerada pelo ato de improbidade. Então o sujeito perde a função que ele esteja exercendo no momento da aplicação da pena, ele perde os bens acrescidos ilicitamente e ele ressarce o erário pelos eventuais prejuízos causados. 3 penas básicas. Daí o que acontece? O artigo 9º ainda prevê também os atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito também sejam suspensão dos direitos políticos. Primeiro, aqui nem é uma observação, é só um cuidado. Cuidado, porque a prova vai colocar o quê? Perda dos direitos políticos, cassação dos direitos políticos. Isso não é verdade, né? A lei prevê somente a suspensão. Então, a lei prevê a suspensão dos direitos políticos, mas não prevê a perda, não prevê a cassação dos direitos políticos. No âmbito da 8429, somente há suspensão. Nesse caso de enriquecimento ilícito, a lei diz que a suspensão dos direitos políticos pode ser de 8 a 10 anos. E aí, pessoal, a gente tem um raciocínio aqui muito simples. A suspensão dos direitos políticos já ensejaria automaticamente a perda da função, o que faz com que aquele meu raciocínio de que ele perde a função que ele esteja exercendo no momento da aplicação da pena fique mais indiscutível ainda, né? No momento em que se suspendem os direitos políticos do sujeito, automaticamente ele perde a função. Ele não tem como manter a função pública se os direitos políticos dele estiverem suspensos, né? Então é claro isso para a gente. Então, obviamente, a suspensão dos direitos políticos já ensejaria a perda da função por si só, porque ele tem que estar em gozo dos direitos políticos para que ele possa exercer licitamente uma função pública, tá bom? De qualquer forma, eu faço uma observação para mim aqui, uma observação número 3. É uma besteira isso aqui, eu estou te falando mais por desencargo de consciência para a gente conseguir fazer bem completa essa matéria aqui de improbidade, de anticorrupção, que está bem na moda, tá? Então, improbidade administrativa, lei de anticorrupção está na última moda, por isso que a gente está dando um foco muito cuidadoso nela. De qualquer forma, a observação número 3 é muito simples. Se a sentença determinar a suspensão dos direitos políticos não disser o prazo, se a sentença for omissa em relação ao prazo, se aplica o menor prazo definido em lei para aquela sanção. Então, no caso aqui de enriquecimento ilícito, a suspensão dos direitos políticos é de 8 a 10 anos. Então, se aplica o menor prazo cabível para aquela infração praticada por ele. Se aplica sempre o menor prazo, tá? Não havendo disposição na sentença, no silêncio da sentença se aplica o menor prazo determinado para aquela infração cometida. Também, pessoal, a lei prevê a multa, agora sim, pena pecuniária, né? Além de ressarcir o erário, ele sofre uma multa. A multa tem caráter de penalidade pecuniária. Agora o dinheiro dele sai não para ressarcir o erário, mas para puni-lo com a perda do dinheiro, tá? Então a multa é uma pena pecuniária, tanto que nesse caso a multa vai ser de até 3 vezes aquilo que ele enriqueceu ilicitamente. Então, no caso de enriquecimento ilícito, além de ressarcir o erário pelos prejuízos causados, ele fica sujeito a uma multa de até 3 vezes o enriquecimento ilícito do sujeito. A multa, ela pode chegar, quem vai definir, obviamente, é o juízo, mas ela pode chegar até o triplo, até 3 vezes aquilo que ele já havia enriquecido ilicitamente. Além de ressarcir o erário, ele paga essa multa de até 3 vezes, ou ele paga 4 vezes, né? O ressarcimento ao erário pelos prejuízos causados e mais uma multa que pode ser de até 3 vezes o valor do enriquecimento ilícito comprovado desse agente público. Bacana?
Já estou voltando, não consegui nem terminar essas sanções aqui ainda, mas já volto daqui a 5 minutinhos tomar um café para a gente finalizar as sanções de improbidade e já começar a falar da ação, tá bom? Sai daí não.